O primeiro assunto que eu levanto são as tropelias do presidente e as suas consequências. O presidente hoje tem vários pedidos de impeachment, seja no Supremo, seja na Justiça Eleitoral, já escapou de um na Justiça Eleitoral, e agora até uma delegada da Polícia Federal quer ouvi-lo na suposta interferência que ele teria tido ou queria ter tido na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Uma denúncia que foi feita ao sair do governo pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Até uma delegada da Polícia Federal está pedindo ao Supremo para ouvi-lo. E a última notícia sobre isso é que o decano Celso de Mello estaria pensando em convocar para um depoimento presencial o presidente da República, que tem a possibilidade de fazer o seu depoimento por escrito. Seria mais uma afronta, seria considerada assim pelo presidente da República. Mas a verdade é que se hoje o presidente está colhendo todos esses transtornos sobre o seu mandato, ele tem muita culpa no cartório. Então está na hora dele rever isso, porque senão ele vai ficar até o último ano do seu governo só respondendo a acusações. Muito bom dia, Thaís Freitas. Muito bom dia, José Paulo de Andrade, companheiros aqui do Jornal Gente, ouvinte da Rádio Bandeirantes também na nossa live nas redes sociais, no Facebook e no YouTube da Rádio Bandeirantes. Olha, Zé, e se a gente der uma olhada no que acontece hoje das crises que envolvem o governo Jair Bolsonaro, todas elas foram criadas, entre aspas, pelo próprio governo, porque nasceram de ex-bolsonaristas ou de bolsonaristas que ainda são bolsonaristas, enfim. A oposição inexiste nesse processo. Aliás, é chocante a incapacidade que a oposição tem nesse momento de fazer qualquer tipo de ponderação, de manifestação que de fato seja relevante dentro desse imbróglio todo. Eu queria começar o Jornal Gente hoje, Zé Paulo, falando sobre adiamento das eleições. O Senado ontem, como nos cantou a bola aqui na entrevista ao Jornal Gente, o senador Everton, de fato, em dois turnos, quórum qualificado, já a primeira e segunda votação da PEC que adia as eleições. Vocês devem ter reparado, né, que ontem, quando a gente perguntou sobre voto obrigatório a partir dos 60, a possibilidade de que na PEC também houvesse essa exceção aberta agora durante a pandemia, para não ter que fazer com pessoas que são ali do grupo de risco, saiam de casa ainda no momento incerto, a gente não sabe exatamente qual vai ser a situação da Covid-19 no Brasil em novembro, na nova data aprovada pelo Senado, mas o senador falou o seguinte: olha, a gente achou melhor não mexer com isso, porque pode prejudicar algum político que tem nessa faixa de eleitores ali a sua base eleitoral. Quer dizer, preocupação zero do projeto em relação à saúde, à possibilidade de que essas pessoas fiquem resguardadas, preocupação com o reduto eleitoral mesmo. E se a gente olhar o que está acontecendo na Câmara agora, para onde vai o projeto, há resistência entre deputados para a aprovação da PEC do adiamento das eleições. Por quê? Porque deputados gostariam que a propaganda gratuita no rádio e na TV fosse mais longa nesse ano. E o projeto do Senado não mexeu nisso e agora deputados estão bicudos, talvez derrubem ou empurrem com a barriga o projeto que foi aprovado pelo Senado e mantenham dessa forma a eleição em 4 de outubro. Se isso acontecer, a recomendação do TSE para que a situação excepcional desse ano no meio da pandemia fosse também considerada pelas eleições, vai mais uma vez ser recebida de ombros pelos nossos parlamentares que, assim como o Senado, não estão pensando em segurança do eleitor, não estão pensando em nada disso, estão pensando, na verdade, na eleição que está aí por vir e no resultado que cada um deles ou que seus aliados possa ter. E só para fechar, a pergunta que o Pedro fez ontem para o senador Everton, que ficou muito clara, não é, Pedro? Ele falou, não é esse o foco do projeto tal. Fundo eleitoral não foi alterado, ou seja, é uma eleição diferente, uma eleição mais barata do que outras eleições, é claro, porque não vai ter corpo a corpo, não vai ter comício, não vai ter nada disso. São 2 bilhões de fundo eleitoral que os partidos já vão poder começar a colocar à mão. Na semana passada, o TSE refez os cálculos desses 2 bilhões e 34 milhões que vão para os partidos e disse a cota que cabe a cada um. Por exemplo, PT, Partido dos Trabalhadores, recebe a maior cota, porque é pela representação parlamentar, né? 201 milhões de reais.
PSL, o ex-partido de Jair Bolsonaro, 199 milhões de reais. E o sempre presente MDB, 148 milhões de reais. E assim a gente segue o barco, né? Cláudio Humberto, direto de Brasília. Muito bom dia, Cláudio. Ué, já o Cláudio Humberto está com a gente, o Pedro Campos conosco também, como todos os dias, no estúdio da Rádio Bandeirantes. Oi, Cláudio. Bom dia, Cláudio. Então, eu estava aqui conectadíssimo e ouvindo você resumir com tanta propriedade tudo o que está acontecendo. Muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, José Paulo de Andrade, bom dia, Pedro Campos, bom dia ouvintes. Olha, esses números são ainda mais chocantes quando a gente se lembra com o que você destacou, né? Que é o fato de, afinal de contas, o custo da campanha eleitoral deste ano, mesmo sem pandemia, seria irrisório, né? E não justificaria a aprovação desses 2 bilhões de reais que estão tirando do nosso bolso, né? Eles simplesmente bateram na sua carteira, estão levando dinheiro, né? Um dinheiro enorme, né? Uma quantia absolutamente inédita de recursos para financiar a campanha deles, né? Eles não vão coçar o bolso, né? Quem vai coçar o bolso somos nós. Aliás, nós nem coçamos o nosso próprio bolso para isso, né? Eles é que vieram aqui bater a nossa carteira na mão grande mesmo, né? Eu gostaria de ver os deputados mais empenhados em aprovar medidas e iniciativas de combate à pandemia, né? Eu acho que é chocante um certo alinhamento dos deputados e senadores em relação a isso. Tem um número aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês e com os ouvintes que gostam de comparações com eventos históricos. Agora, minha gente, já superamos esse número, né? No Brasil já morreram mais brasileiros de Covid-19 do que em toda a Guerra do Paraguai, que foi o conflito militar, a guerra mais sangrenta com a qual o Brasil se envolveu. Naquela ocasião, estima-se em cerca de 50 mil mortos naquela guerra que durou 5 anos. 5 anos, né? O Covid-19 em 4 meses matou já 52.600 pessoas em números redondos, o que é absolutamente chocante. A boa notícia é que também cresceu o número de pessoas curadas da doença, né? Neste momento no Brasil são 613.300 pessoas que contraíram a coronavírus, fizeram tratamento e ficaram curadas. Representam 53,5% do total. Portanto, assim, quando a gente ouve o número, né, absolutamente chocante, né, de infectados, que hoje está em 1.145.000, é preciso lembrar que a maioria deles já está curada, né? É sempre bom lembrar isso, que tem muita gente que quando toma conhecimento de que alguém da família, um ente querido, ou o próprio infectado está doente de Covid-19, isso tem o significado para muita gente de pé na cova, é como se fosse o fim. E não é bem assim, né? É preciso lembrar que, segundo os dados do Worldometer, que é muito apreciado, sobretudo pela mídia que adora más notícias, somente 2% dos casos ativos de coronavírus no mundo inteiro, neste momento, são de pessoas que se encontram em estado crítico ou em estado grave. É isso aí, o Zé Paulo falou que o Bolsonaro vai ser ouvido, né, sobre a história da interferência na Polícia Federal, né, um dos assuntos, sem sombra de dúvida, do dia, né, no mundo político, no mundo jurídico, porque volta aquela discussão se o presidente, quando investigado, pode ou não prestar depoimento por escrito. Pode, porque há um precedente na nossa história recente, né, o ex-presidente Michel Temer, quando foi investigado, teve a prerrogativa de prestar o depoimento por escrito, apesar da Constituição Federal tratar dessa possibilidade quando o presidente é testemunha de algum crime que está sendo investigado. Esse conceito foi ampliado, né, no nosso passado recente, e todos lembram que o presidente Michel Temer respondeu por escrito. Acredito que o presidente Bolsonaro, pelo estilo que tem, ele seja até capaz de querer comparecer lá à Polícia Federal para falar aí vai de ser um viva voz. desastre, hein? Mas não me surpreenderia se ele tomasse
essa iniciativa, viu, Zé Paulo? Até porque é o seguinte, a delegada fazer o pedido para ouvir o presidente da República, ela está no direito dela. Ela está investigando um caso que envolve o presidente. Nada mais justo do que ouvir todas as partes. Então ela está mais do que certa em solicitar ao Supremo Tribunal Federal, como manda a lei, a audiência para que possa ser ouvido o presidente da República sobre esses fatos que estão sendo investigados. Se há uma investigação em curso. Ele já disse que quer ser ouvido, que quer prestar depoimento, né? A única dúvida que há é se ele vai exercer a prerrogativa de fazê-lo por escrito. Eu acho que vai. Eu acho que, ao fim e ao cabo, vai acabar prevalecendo isso. Mas ele já disse várias vezes que faz questão de prestar depoimento nesse caso. Se for pela vontade dele, acho que ele vai lá para a Polícia Federal, viu, Cláudio? Se for orientado aí, for convencido pelos seus assessores, certamente vai prestar os depoimentos por escrito. O fato é que não há, até o momento, divulgação de nada que possa manchar a imagem do presidente da República nesse episódio, né? Ele tem todo o direito do mundo de trocar o ministro, ele tem todo o direito do mundo de nomear quem ele quiser para cargo de diretor da Polícia Federal. Se há algum fato nesse inquérito e ele vier à tona de que o presidente queria trocar o comando da Polícia Federal para ter interferência, para barrar investigações, para assumir o controle do trabalho da instituição, ele vai certamente responder por isso, muito mais no campo político do que no campo jurídico. Mas até agora, pelas provas que se colheu, pelo que foi divulgado, né, desse inquérito, que tem uma parte que é sigilosa, é claro, o presidente não interferiu na Polícia Federal. Ele queria realmente fazer uma troca no comando pela insatisfação que tinha com as informações que recebia da Polícia Federal e, repito aqui, tinha todo o direito de nomear aí alguém com as prerrogativas listadas na lei para ocupar esse cargo. Se tiraram aí muitas ilações, como agora também, né, Cláudio Humberto, Pedro e Thaís, né, sobre declaração do general Augusto Heleno, sobre o depoimento dele. Ele não disse que o presidente da República queria interferir na Polícia Federal. Ele deu notícia de que a segurança pessoal do presidente da República, no fim de março, portanto, um pouco antes, umas 3 semanas antes daquela célebre reunião do dia 22 de abril, a segurança dele já tinha sido trocada no Rio de Janeiro. E o presidente pode ter se referido a isso, que foi difícil, que não foi fácil trocar a segurança dele. Ele não se referiu em momento algum que seria a segurança da Polícia Federal, já há aqueles que estão interpretando isso. O general Augusto Heleno não falou que o presidente queria trocar o comando da Polícia Federal. É aquela coisa do assim se lhe parece, né? Como estão procurando o cabelo em ovo, então qualquer pretexto para isso eles vão, enfim, os opositores, do jogo, né? Do jogo político mesmo. Agora, o que a gente espera é que tem ali alguém que não pode se dar a esse luxo, né? Se a gente pode chamar isso de luxo. Alguém que não pode entrar nesse jogo político. É o magistrado, né? É o ministro, no caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que a gente tem visto pelas manifestações dos ministros que estão envolvidos nessas questões ali, envolvendo anulação de ato de presidente, investigação de presidente, são ministros com o equilíbrio afetado, né? São pessoas que adquiriram discurso político, são ministros do Supremo Tribunal Federal que desrespeitam que ignoram uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que é presidido pelo presidente do Supremo. Os ministros do Supremo estão acima da lei e das regras, não se submetem àquela resolução 304, eu acho, do Conselho Nacional de Justiça, que proíbe magistrados de se manifestar politicamente, de criticar ou elogiar políticos, governantes, ou de criticá-los pelo comportamento, etc. e tal. E na resolução está lá dito, né? Isso é um zelo da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, porque, afinal de contas, aquele político, em algum momento, né, poderá vir a ser objeto de julgamento do magistrado. E o magistrado não pode, portanto, assumir uma posição política que prejudique a sua isenção. É o mesmo caso envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Uma pena que os ministros não venham demonstrando essa equidistância necessária para uma decisão sábia da Justiça.
O quinto sinal marcou 8h15. Você está conosco aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, no Dial, no aplicativo Band Rádios, em áudio e vídeo no YouTube, no Facebook, nas nossas lives para você nos acompanhar também com imagem, se assim preferir. Já já nós vamos conversar com o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, que vai falar sobre números da pandemia da Covid-19, sobre a pesquisa sorológica que está sendo feita em São Paulo, apontando que quase 10% da população já teve contato com o vírus e outras questões muito relevantes nesse momento aqui, já que sexta-feira podemos ter algum tipo de mudança nas regras da quarentena em São Paulo.